Isso não existe. Você tem altos e baixos. Tem semanas que eu falo para o meu time, eu falo, gente, esta semana não tem nenhuma crise por enquanto. Então vamos é, é, entender que é uma semana baixa, porque daí no seguinte, nossa, a gente está 2 da manhã, 3 da manhã, está todo mundo lá, está digitando. Então eu conto com eles, eu tenho a contrapartida e o compromisso deles. Então, acho que a palavra-chave aqui, eu não gosto de fazer muita palavra em inglês, mas no fim, infelizmente, eu acabo fazendo isso. Mas tem palavras que eu não sei como falar em português, mas a palavra-chave aqui é accountability. Accountability. Que acho que é a mesma coisa com o adolescente, com o filho, e com esses limites e tudo isso, né? Quer dizer, ok, você está ganhando aqui, você está indo aqui, mas em troca, eu quero que você faça aí. Enfim, você tem que ir negociando, né? Mas eu te digo que as próprias. O que a empresa exige de você é tão metrificado, quantificado, que não tem como você ficar encostadinho ali e falar, ninguém está percebendo, deixa eu ficar aqui quietinho, que ninguém vai. O que a gente chama muito do silent quitting, né? Que essa geração faz muito, que é o cara se demite, mas o corpo está lá ainda. Ele está indo todo dia, está recebendo o salário, mas ele está mentalmente, emocionalmente, está demitido, né? Então, acho que accountability é a resposta. Que seria uma prestação de contas, né? Algo como É pesado responsabilização, até, algo né? nesse sentido. Mas é compromisso, pronto. Acho que é isso, Boa. compromisso, acho uma coisa legal, né? Eu faço terapia junguiana, sou apaixonada há anos, né? E eu lembro que uma vez tive uns desafios com com os filhos dos meus enteados, tá? A gente teve essa conversa com a terapeuta, falou, como é que a gente faz, né? Que estava nessa fase. Ela falou, accountability, né? Realmente, é, dá, estabelece prazos, senão tua conversa vai ser o tempo todo, você não sai do sofá. É tipo assim, se você fizer isso em X tempo, aí você não discute mais o cara assistindo Netflix. Você sai dessa discussão e você vê como seu filho e como sua filha, porque a negociação já foi feita. É o que você faz na empresa o tempo todo, né? Então, você está passando por isso. Você acha que você consegue me entregar o relatório até sexta? Tudo bem esse prazo? Tudo bem. É um compromisso, né? E se não entregou, a coisa vai ficar feia, né? Então, é compromisso. Acho que é a palavra. Boa. Eu faço, Lisa, um acordo bem legal com. Eu vejo que isso que você falou da accountability é muito importante para as famílias. É. Eu, quando converso com as crianças, eu falo assim: olha só, Fulaninho, como é legal você terminar o teu ano sem ter nenhuma recuperação. E para isso, vamos fazer um acordo? Eu não quero tirar aqui a tua Netflix, eu não quero tirar aqui o teu game que você gosta muito de jogar. Mas vamos combinar que 1h30 todos os dias, desse horário até esse horário, que eu já fiz ali uma rotina com ele, você vai pegar as tuas coisas de escola, você vai ler 10 páginas de um livro legal, e a gente vai entrar nesse quesito, e veja como é legal, depois de tudo isso, você poder brincar, você poder jogar com os teus colegas, como que vai ficar mais legal isso? E dá muito certo. Você vai treinando, né? Nossa, tem uma outra coisa interessante também, assim, meio cereja do bolo aqui para essa conversa, né? Que é um pouco de A gente vem de uma geração que a grande maioria desta nossa geração, né? Vamos colocar todo mundo aqui no mesmo balaio, vem de pais e mães que não tiveram nada, né? Se você pensa que deram uma educação com muito sacrifício, né? Colocaram num curso de idioma, mandaram fazer um intercâmbio, com muito sacrifício. Então, a nossa geração foi criada. Imagina, você fala assim, ai, mãe, estou com um problema psicológico. Ai, minha filha, vai lavar a louça, né? Que terapia, ADH, o que é isso? TDAH, sei lá o que é isso. Tudo é síndrome, tudo é diagnosticado, tudo tem remédio. Vai lavar a louça, vai dar uma volta, desce com o cachorro, né? As respostas eram essas, né? Tenta ficar de Aí, recuperação no fim do ano para ver, né? nossa. É, Aí, a nossa geração, acho que compensou, errou a mão. Então, a criança vem, estou com dor no concordo. dedinho, terapia. Cadê o Isso psiquiatra? aí, isso aí. Precisa de um antidepressivo urgente, porque a unha quebrou mais do que devia. Então, é uma geração que é overtaken care, né? As pessoas fazem de tudo para proteger e ah, virou um Nutella, né? Que o Ivo não gosta, mas porque fica um pessoal molenga, né? Molenga no sentido de que não tem compromisso, não tem, tudo é muito excessivamente protegido, né? Eu preciso me comunicar por conta de segurança, cidade grande, assalto, sequestro, tudo isso.
3 anos de idade, o carinha já tem um celular, porque também por uma segurança, o pai tem que saber onde aquela criança está, onde está andando, onde foi, que horas volta. Então, acho que a própria coisa dessa vida da cidade, também promove isso, né? Promove você ter que equipar os seus filhos com gadgets e com coisas para você poder achar, você poder encontrar. E esse excesso de diagnóstico, né? Que é uma coisa Uhum. insana, né? Dessa indústria farmacêutica, né? Do Big Pharma aí, que tudo tem um remédio, tudo tem uma pílula, tudo tem que é muito mais fácil, eu vou conversar, vou perder tempo com esse cara chato que vai me contar da namorada que brigou, não quero saber, entendeu? Dá um treco aí para ele dormir e pronto, né? Então acho que é essa geração que resolve, os pais têm esse imediatismo em tirar o problema da frente, né? E criou essa geração anestesiada, né? Que nada, não pode nada, tudo dói, tudo machuca, tudo chora, tudo, né? Peguei lembrando, Perfeito, perfeito. lembrando do Leandro, né, que faz umas comparações com história grego-romana, né? Eu lembrei da questão de ser estoico, né, de ser prático. Dia desses eu estava vendo o Uhum. Clóvis de Barros Filho, ele foi num podcast, e nesse podcast ele falou que ele foi assaltado, tiraram ele do carro dele, antes do podcast, um dia, 2 antes, só que ele foi dar aula na sequência. E aí ele estava querendo usar aquele exemplo que ele foi, deu aula, ele até citou o tema, que eu não me recordo agora, e ele falou assim, falta um pouco de resiliência, um pouco de pensamento estoico, um pouco de vamos controlar o que depende da gente, vamos fazer a nossa parte, a gente tem vicissitude, a gente vai passar por esse tipo de coisa, mas vamos ter um pouquinho mais de resiliência. E ele é autorreferente no sentido de falar, quando se trata dos filhos dele, pensa ele, né? Ele acha que sempre teve mais resiliência. E isso tem a ver um pouco com essa questão geracional mesmo, né? A gente não pode fugir muito disso, né? E o estoico ele tem aquela virtude como fim e a razão, né? Acima das emoções. E é engraçado, porque essa razão acima das emoções, ela deveria, se fosse aplicada ao pé da letra no mundo corporativo, ter sucesso, e não tem. Então, a gente sempre vê que não é nem para um lado nem para o outro, é uma. Olha que legal, você tá foi onde a gente começou o podcast, né, que eu falei que eu estava aqui, né, eu estava somente uma mente analítica, que era a minha vida, até obviamente passar por quê? Olha isso, sofrimento, 3 coisas que aconteceram, que geraram uma mega mudança na vida, e que aí faz você repensar, sair fora da tua zona de conforto e repensar tudo, e é exatamente o ponto que você está trazendo. Esse ponto que o Fábio falou, Fábio, é até muito legal. Você falou de Grécia Antiga, né, que realmente é uma paixão nossa por aqui. Mas é muito comum que você encontre em Aristóteles, por exemplo, em obras poéticas, etc., que ele fala sobre Hélios, né? Ele fala que as tragédias antigas, etc., elas tinham ali objetivo, né, de provocar o Hélios nas pessoas. E Hélios em grego é compaixão, né? É a piedade, é a misericórdia em querer resolver algo. Então a gente já via isso muito antigamente, até nos dias de hoje. Só que, de novo, né, por algum motivo, que vai ser a pergunta para a Lisa agora, a gente foi perdendo isso com o caminho, né? E lembrando que a compaixão, como ela existe uma área cerebral específica, quando a gente deixa de usar, aquela área atrofia, logo fica muito mais difícil de você reconhecer, né? Acho que talvez por isso também seja muito difícil encontrar lideranças que são compassivas. Porque se o cara tá, cara, décadas, anos, treinando ali resultados, meta, etc., cara, vai ao contrário, você não vai ficar ativando ali as áreas responsáveis pela compaixão, né? E aí logo, como você não vai sentir, fica muito mais difícil de querer desenvolver isso também. Acho que esse é um ponto bem importante pra gente. Olívia, deixa eu te levar uma pergunta que eu acho que ela é bem legal aqui pra gente. Quando a gente fala de liderança compassiva, ao pé da letra, né? Ou seja, de pessoas que realmente conseguem exercer, tal qual você faz aí na empresa, a questão da liderança compassiva. O que você acha que são características que elas têm que pertencer, ou seja, características que você precisa encontrar em um líder hoje para que ele consiga desenvolver essa liderança compassiva? O que a gente tem que encontrar em uma pessoa? Eu diria que o número 1
gostar de mudança. Porque como não é fácil, não é uma coisa que você aperta um botão e o resultado já sai, é um negócio. Então, que pessoas. Acho que a primeira coisa, gostar de gente, né? Porque você tem líderes que gostam de gente e que tudo bem. Você não é. Porque eu estou numa empresa, eu sou obrigada. E não é questão de você ser introvertido ou extrovertido, eu sou extremamente introvertida e eu amo pessoas. Eu tenho uma curiosidade natural para saber da vida das pessoas, para conectar com as pessoas, para saber o que elas estão fazendo, as pessoas que me ajudam aqui em casa. Acho que isso vai para todo o universo de todo mundo que está em volta. Então, acho que essa curiosidade natural por pessoas, eu diria. E normalmente você fala assim, essa pessoa devia estar em RH. Eu diria que o RH é o lugar onde elas não que ninguém me escute aqui, mas a curiosidade, né, não necessariamente Concordo. estão, né, não necessariamente estão no departamento de recursos humanos. E mudança, se adaptar à mudança, por quê? Você fala, Liz, mas o que tem a ver a mudança com a compaixão? Está misturando tudo? Não, você tem que adaptar à necessidade de cada um. E se você é uma pessoa que tem um cérebro, vou falar errado, um raciocínio completamente retilíneo, que quer tudo no lugarzinho certo, uma coisa meio de toque, de tá tudo previsível. Gente, não vai por esse caminho porque é bump o tempo todo. Né? Um dia está em cima, outro dia vai lá para baixo e vai, a pessoa não vai estar, e você está contando, vai chegar, não veio porque aconteceu não sei o quê, com o pai, com o irmão. Então, você tem que se adaptar a essa coisa das coisas mudando o tempo todo. Né? Eu acho que é gostar de pessoa e gostar de mudança. Boa. E agora eu vou pegar o que você falou e jogar pro Diogo. Diogo, quando a Lisa fala de gostar de pessoas, a gente está falando muito aqui da questão de empatia e conexão social, e falar de empatia ou barra compaixão, conexão social, a gente está falando aí de pré-frontal, dorsolateral e de ínsula. Já que a gente está falando de regiões específicas do cérebro, dá para se treinar. Como você Sim, acha, sim. cara, que falando da questão compaixão hoje, a gente poderia pensar em um jeito relativamente simples de se entender, de se treinar o cérebro para, ok, agora que eu sei o que é compaixão, então, e eu sei que ela faz bem, como eu posso ser mais compassivo, né? Por onde começar de um ponto de vista aí da neurociência? Perfeito, Ivo. Primeiramente, quero trazer para vocês um dado bem interessante de um estudo que ele estudou um pouquinho sobre rejeição. Como nós, seres humanos, lidamos com a rejeição. É natural que no ambiente corporativo você tenha pessoas de todos os tipos, com criações diferentes, com educações diferentes, com escolas diferentes. E aí ele mostrou para nós que é natural para o ser humano rejeitar aquilo que ele não concebe como correto, entre aspas. Portanto, você pega uma criança que foi criada no interior da Alemanha e ela via uma criança brasileira no interior do Brasil, naturalmente ela vai conceber aquilo como errado e a ínsula dela está lá piscando. Mas o que faz com que nós, seres humanos, consigamos viver em equipe? O nosso córtex pré-frontal interpretando aquilo e falando, não, isso aqui é só diferente do que eu sou. Eu preciso lidar com essa diferença e tudo bem, eu vou aprender com essa diferença. Portanto, Inclusive, rapidão só, a compaixão, ela existe por ele, né? Porque não fosse o perfeitamente. pré-frontal, ela não existiria, Não né? Você existiria, não reconhecer, existiria. reconheci, mas quero ficar na minha, não quero fazer nada. Aham. Exatamente, Ivo. E eu faço essa conexão desse estudo com a compaixão. Por quê? Porque no momento em que você não tem o hábito de ser uma pessoa com compaixão e acha que isso é algo também muito artificial, não, agora eu vou começar todo dia a pedir pro Ivo como que ele tá se sentindo, e eu vou começar a levar alguma coisa para ele. Pode parecer uma coisa banal, mas às vezes é esse tipo de mudança que vai fazer com que você mude de fato. Parece, não, isso é artificial. Não, não é, não é. No momento em que você começa a entender que você precisa atuar para ser de fato uma pessoa com compaixão, como que você não vai atuar se o teu cérebro não vai pegar aquele modelo? Ele não vai pegar aquele modelo se você não atuar. Então, é um recurso que os terapeutas fazem muito. Eu quero receber mais amor na minha vida. Forneça mais amor na sua vida. Vai fazer um trabalho voluntário, cuidar de pessoas idosas, cuidar de crianças em orfanatos e coisas assim. Mas isso não é natural. Calma que vai ser, você vai criar esse laço. Porque o cérebro ele só atua com aquilo que ele se acostuma. No momento em que eu tenho meu córtex pré-frontal dando sentido, planejando aquilo,
eu associo isso ao meu límbico, em que eu consigo analisar tudo aquilo. O meu córtex parietal, que tem uma questão espacial, também está ali atuando, porque eu consigo me sentir bem naquele ambiente que eu tô, eu consigo mapear aquele espaço, e eu consigo trazer isso à tona, eu talvez seja uma pessoa com mais compaixão. Então é treino, é uma equipe toda hora fazendo atitudes que gerem compaixão uma pela outra, é você como líder colocar que isso tem que existir dentro da equipe, então eu quero todo mundo se ajudando, eu quero todo mundo tendo a abertura. O Simon Sinek fala também, que eu acho uma frase muito legal no Comece pelo Porquê, que é um livro muito legal dele também, que ele diz o seguinte, que ele só sabe que uma equipe dele está boa no momento em que no momento que um subordinado dele tem a coragem de chegar e falar assim, Simon, eu errei. Eu fiz um erro enorme aqui. Quando ele consegue isso de algum colaborador, ele fala, não, estou no caminho correto. Porque a gente vai errar. Então, até mesmo no sentido da compaixão, às vezes você pode olhar para aquilo e falar, meu Deus do céu, eu investi minha compaixão em alguém que é uma pessoa desonesta, em alguém que é uma pessoa que me passou para trás. Mas como dizia a Madre Teresa do Calcutá, faça assim mesmo. Essa é a regra geral. Não crie na tua cabeça, como líder, como pessoa, de que eu serei enganado na próxima esquina. Eu vou ser compassivo com essa pessoa, vão me enganar. O problema é dela, não teu. Você tem que atuar na tua compaixão. Isso não é ser idiota, com todo o respeito da palavra, não é ser uma pessoa que não está pensando no outro, não, é uma pessoa que você está pensando singularmente no outro. Se ela te usurpou, se ela te fez coisa errada, o problema é dela, não é teu. E aí sim você cria, porque o cérebro ele precisa de exemplo, ele precisa de repetição, ele precisa de fazer aquilo todo dia. Então eu preciso daquilo, Ivo, eu preciso daquilo. Nós sabemos que hoje um hábito não é formado em 21 dias. Um hábito ele pode ser formado em 3, mas até em 1 ano, às vezes, esse hábito vai ser formado. Então, esqueçam, você precisa fazer todos os dias. E compaixão é ação. É ação. E como que eu faço isso, Diogo, no meu dia a dia? Rapidamente. É você dar uma licença para alguém que você vê que quer entrar e ninguém tá deixando entrar e tá num cruzamento perigoso no trânsito. É você esperar segundos para que uma pessoa que tem uma locomoção pior do que a tua consiga ir na tua frente. É você, às vezes, pegar uma pessoa que tá lá na frente de um supermercado que não comeu o dia inteiro, comprar ali um lanche para ela. Vai lá e compra. Para você é barato, mas para ela talvez transforme o dia dela. Esses pequenos detalhes, o cérebro não sabe interpretar se você ganhou na Mega Sena ou se você ganhou dopamina de um pequeno detalhe que você fez no teu dia a dia. Comece a fazer isso todo dia. Mas o dinheiro que eu vou dar para aquela pessoa, ela vai usar uma droga. O problema é dela. Você fez a tua... Pronto, acabou. Não pense dessa maneira. Esses pequenos atos vão levar você a ter uma equipe mais robusta, a você ser uma pessoa mais robusta nesse sentido. E aí, mais uma vez, compaixão, ela é treinável. Treinamos e fazemos. Ponto final. É uma habilidade cognitiva, né? E assim, Perfeitamente. talvez o grande desafio é você precificar, metrificar isso de uma forma sistemática e escalar. Porque quando você fala de equidade, as pessoas falam muito de diversidade, equidade e inclusão, como algo, às vezes, embaixo da área de talents, quando tem que ser uma coisa ligada ao core, ao board da empresa, à alta gestão. É que nem segurança da informação. Conheci o Ivo há uns meses atrás, ele trabalhou com segurança da informação, e ele tinha total autonomia para lidar com aquilo. E assim, quando você fala disso, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês do quanto essa questão que você falou, Lisa, tem tudo a ver. Indústria 4.0, as pessoas pensam que você está conectando a cadeia de fornecedores com consumidores, digitalizar toda a sua fábrica e depois criar uma fábrica virtual em cima. Ok, isso é uma explicação assim, male acabada do que é uma indústria 4.0 criada na Alemanha, que os coreanos estão mais bem ranqueados atualmente. Mas é uma transformação organizacional porque cada elo, e aí vem a autorresponsabilidade, o comprometimento, a negociação, tudo que vocês estavam falando de accountability, por exemplo, no sentido de você fazer com que as pessoas tenham noção do papel delas. Mas voltando para a questão de gestão de pessoas, quando você fala de equidade, a gente teima de maneira sistêmica em tratar pessoas diferentes da mesma forma, esperando que a gente vai ter resultados diferentes.
E é fórmula mágica. Então, problemas complexos, você tem que fragmentar esse problema, quebrar e ir testando estratégias com públicos afins. Por isso, grupos de afinidade, por isso, comitê de diversidade, equidade e inclusão, por isso, envolver um patrocinador, por isso, trabalho voluntário, engajamento, por isso, diversas ações. E quando você falou, olha, a gente tem que ficar viciado em ser curioso e ser viciado em mudança, significa a gente tem que se acostumar a sair da zona de conforto. Isso me leva a uma coisa que eu queria que o Ivo falasse sobre David Goggins, por exemplo, que é um cara que treinou o cérebro dele de uma forma espetacular para gerar, para trabalhar na zona de desconforto. E hoje eu fiz o meu almoço e tô lá e eu vi a louça. Falei, vou deixar, segunda-feira, feriado. Falei, não, eu vou fazer o que eu não gosto, porque eu vi aquele cara falar isso. Ele falou assim, por que você corre, David Goggins? Porque eu odeio correr. Mas então por que você corre? É exatamente por causa disso. É porque eu não gosto que eu corro. É porque eu preciso fazer isso. Eu preciso. Você tem que fazer o que você não gosta. E é esse preço que talvez a gente fique um pouco ressentido, que essa geração nova não está pagando esse preço. Preço que a gente também não pagou na razão direta do que nós deveríamos, de repente, aos olhos dos nossos pais, não sei. Mas você trouxe algo agora, Fábio, que é bem interessante, porque assim, cara, quando a gente fala de compaixão, a gente fala de sofrimento, né, de reconhecer um sofrimento. E aí você falou do Goggins, cara, e essa é uma coisa assim, eu gosto muito do case de estudo daquilo que ele faz, de como ele faz também, né, apesar que ele vai aos extremos, muita gente não concorda, etc., mas acho que o principal ponto, cara, a mensagem que tá por trás ali, né, como tudo. Cara, você conhece um pouco da minha história, sabe que eu mudei para São Paulo com 18 anos e morar na rodoviária, porque não tinha nada de grana também quando eu mudei para lá. E aí o pessoal fala assim, mas hoje é fácil falar porque conseguiu não sei o quê, porque vendeu empresa, etc. E aí tudo aquilo que você passou é meio que apagado, né? Porque a sua situação hoje é como se mudasse isso. E a gente vê isso no Goggins também, que o cara hoje tem tudo que ele precisa, tem uma vida super boa com relação a conquistas e continua fazendo. E tem meio que um segredo, uma chave que é muito legal aí, que é você reconhecendo que você sofre, você sente raiva, porque isso é normal do ser humano, as pessoas sentem isso, mas a grande sacada é você usar isso a seu favor e não você alimentar isso. Porque muita gente, quando não tem algo, fica com raiva e fala assim, pô, mas eu tô puto porque eu não tenho isso, ou porque falta dinheiro, porque eu não tenho o emprego que eu quero, ou não consigo o relacionamento que eu quero, e aí fica nervoso com aquilo, e tem raiva daquela situação, e tem raiva da vida, quando deveria ser o contrário. Se você tem raiva disso, então reconheça o seu sofrimento e usa a raiva para alimentar a sua energia para você mudar aquela situação. Cara, se falar assim também, eu medito todo dia de manhã, antes de treinar. Você gosta? É claro que eu não gosto, eu queria dormir mais. Só que eu sei o quanto aquilo faz bem para mim. Ou seja, eu pego algo que me coloca em direção a algo que é importante, que eu julgo importante para mim, e se em algum momento eu tô cansado, eu não quero, aquilo me faz sofrer, aquilo me deixa com raiva, cara, eu vou usar isso para alimentar aquela força em direção ao que eu quero, e não para alimentar aquilo para me conduzir a ter mais raiva, a ter mais ódio. É errado isso. Então, reconhecer um sofrimento que você tem, ou reconhecer uma raiva que existe em você e utilizar isso para te impulsionar naquilo que você gostaria, é o que mais funciona. Você vai sentir raiva, você vai sentir, cara, cansaço, você não vai querer fazer as coisas, sabe? Você não vai estar bem todo dia, você não está feliz todo dia. Mas a grande sacada é, pega aquilo que te incomoda, reconhece, porque vai continuar acontecendo, e a gente já falou sobre isso, né? São emoções. Emoções são primitivas, acontecem abaixo do córtex. Elas vão acontecer, quer você queira, quer não. Você não treina emoções. Você treina a percepção de sentimentos e como você responde aquilo com muito tempo, que é muito difícil fazer isso. Mas quando você reconhece, você tem que fazer isso, cara, usa a seu favor. Ao invés de você usar para alimentar aquilo que é ruim, sabendo como o cérebro funciona, usa para te impulsionar. É como aquelas pessoas, só para complementar, que você fala assim, por exemplo, toma uma decisão errada e fala assim, pô, mas de novo tomei a decisão errada, é porque eu sempre faço isso, porque eu não sei o quê, e assim vai. Cara, ela tá alimentando justamente aquilo que ele não quer. Faz diferente, fica puto porque você de novo pega aquilo e fala, cara, vou usar isso a meu favor agora para não acontecer mais. Porque se você continua colocando muita energia, muita emoção no seu pensamento e se julgando, né, que você é ruim, se culpando, cara, vai piorar tudo. E aí, correlacionando a compaixão, é até legal o Diogo falar um pouco, quando você se culpa, cara, o que você está fazendo é, você está enfraquecendo a área da compaixão. Ou seja, você não está utilizando a sua autocompaixão. Você vai continuar sofrendo, porque você está alimentando aquilo para você. Ah, eu não quero alimentar, mas você continua se culpando, sentindo dor. Aquilo vai continuar acontecendo e ficando mais forte.
Então E a gente- reconheça e usa para sair, né? Usa como uma E, a- energia, como uma e- catapulta. e isso aí o volta problema. realimentando a questão de o que você vê é um estímulo que gera um gatilho, que gera uma ação, e o ciclo Isso fica, aí. Isso fica aí. completamente vicioso. Eu sei disso porque, como eu sofri um acidente há 32 anos, acho que a Lisa não sabe, Lisa, eu sou cadeirante. A Eu gente se tive muito. conheceu, acho que num call do Ibrace há um tempo atrás. Ah, é verdade, é verdade. E assim, eu tinha muita dificuldade quando eu ia fazer entrevista de emprego, as pessoas olhavam para mim, eu queria trabalhar como engenheiro de vendas, e as pessoas olhavam para mim e não sabiam o que fazer. E eu Uhum. fazia uma cara, tipo assim, as pessoas depois que me conheciam falavam assim, pô, Fábio, eu não te vejo numa cadeira de rodas. Eu falei, talvez é porque eu não me vejo numa cadeira, é por isso que você acaba não me vendo numa cadeira. E assim, só depois que a pessoa tinha algum convívio. Então, essa questão de aplicar raiva ou esse inconformismo, ela funciona na prática. Funcionou, Ivo, com você, funcionou comigo Uhum. e vai funcionar com qualquer pessoa. Só que o cérebro e a evolução de qualquer ser humano não dá saltos é, infinitos. É um processo Uhum. lento de construção e as pessoas têm dificuldade em começar a dar o primeiro passo. Eu acho que o mais difícil é o primeiro passo, porque depois de um passo em outro você começa a pegar velocidade, aí você começa a colher o resultado, aí você começa a realimentar, o sistema dopaminérgico entra. Fala um pouco disso, Diogo, porque isso é uma mola motriz, Sim. tanto para eu não sentir dor, por exemplo, que eu sinto, tem por conta dessa limitação de motricidade. Então, não sentir dor para mim é dopaminérgico. Então, eu faço coisas que me desagradam, mas que, por outro lado, tem uma compensação fantástica no meu Uhum. bem-estar, a ponto do meu humor mudar. E a minha performance, por exemplo, na área profissional também. É que, na verdade, Fábio, tudo é hábito. Tudo é hábito. Então, quando o Ivo fala de culpa, por exemplo, a culpa não resolve nada. Sejamos bem sinceros. Se eu me sentir culpado por ser um pai não tão bom, por ser um profissional não tão. O que vai resolver isso? Nada. Só que eu tô reforçando essa concepção de que eu sou ruim nisso, e que sou ruim naquilo, e que eu não faço nada certo. Então eu me sinto culpado, eu me sinto extremamente culpado. E eu tô reforçando aquele mecanismo neural que me coloca mais nisso ainda. Então, quando eu me sinto culpado, eu não levo a nada, eu não levo a nenhuma resolução. Agora, se eu, como pessoa, entendo que os meus problemas estão ali e eu sou uma pessoa viciada em soluções, eu sou uma pessoa que vou resolver os meus problemas. Se eles vão ter resultados bons ou ruins, não importa, mas eu tô aqui sendo uma pessoa que resolve. Porque essa circuitaria, para mim, está bem sacramentada, ela está bem modulada. E eu vou ter um prazer gigantesco. E aí, aquilo que me derruba, Fábio, para você te enaltece. Porque você fala, não, beleza, eu adoro o desafio, vamos para frente, a gente vai conseguir vencer. Eu acho que é esse ponto que a população geral, principalmente aqui no Brasil, eu vivi nos Estados Unidos também, eu entendo que eles têm o pensamento deles é um pouco diferente do nosso. Eles olham, por exemplo, o Ivo é um privilegiado, o Diogo é um privilegiado, eu sou assim, eu tô nessa fase de vida que eu tô e nessa vida que eu tô porque eu sou uma pessoa que não tive as oportunidades que eles tiveram e como o Ivo falou, eles esquecem nosso passado. Se todos nós contarmos as nossas histórias pessoais, eles vão falar que não, a vida de vocês não foi tão fácil assim quanto parece, não. Tá? E aí, qual que foi talvez a diferença que nós conseguimos ter nesse contexto todo? Que nós mudamos o espectro de visão dessas questões. Nós conseguimos entrar em visões que foram diferenciadas. E aí aquilo que talvez te fazia muito mal, Fábio, você olhou da seguinte maneira: eu tenho que sair disso de qualquer maneira, meu amigo. É inegociável. E teu cérebro arranjou circuitaria para você sair disso. E aí, parabéns, né? Total mérito teu de não se olhar como uma pessoa que está sempre. A gente olha para tua inteligência, para tua força de vontade, para tua vida em si e a tua paixão por viver. E é isso que faz todo mundo gostar de conviver com você, de olhar para você como um grande profissional e como uma pessoa fenomenal. E aí esquecem mesmo que você tá numa cadeira de rodas, sem dúvida alguma. Tá? Mas Sem dúvida alguma. as pessoas falam assim, nossa,
as pessoas têm várias teorias por que você tem traumas e por que você não tem traumas. Eu acho assim, tentar entender se foi Cleópatra, se você matou muita gente em vidas passadas, se você mereceu. Não... Eu acho que a vida ela sempre vai ser um desafio para qualquer pessoa em diferentes esferas, sempre. Sempre. Não tem essa de você escolher, não tem essa de você ser privilegiado. Eu acho que a Não palavra de tem, ordem. também concordo. A palavra de ordem aí é uma coisa chamada autorresponsabilidade, que eu não sei explicar desde garoto, Lindo. desde antes da adolescência, talvez a educação que eu tive. Se eu soubesse a resposta, eu escreveria um livro, né? Mas eu não sei. Eu sinceramente não sei. Mas assim, você ser curioso, você ser persistente, nada, é, tudo sucumbe ao tempo. Tudo. A carne sucumbe ao tempo, a teimosia sucumbe ao tempo, o fracasso ele sucumbe ao tempo e vira sucesso. A Né? minha sogra não sucumbe ao tempo, só para você saber, viu? Tem uma exceção aí, bicho. Para uma exceção, são exceções. Mas assim, o que a gente percebe, esse negócio da sogra dele, vai virar olha, a gente vai fazer um dia que a gente vai trazer assim sogras icônicas e vai trazer a sogra do Ivo e vai falar sobre neurociência. Mas o que eu acho muito legal nisso é que isso contagia. Talvez o que fizesse eu grudar no Ivo de 2000, eu não posso falar porque ele é muito jovem, né? Por favor. Mas reencontrar ele em 2019 e 2018, em setembro, e acabar indo para essa área de querer estudar meditação, neurociência e compaixão, tem muito a ver com o fato de eu ter visto uma coisa que foi sistematizada, que hoje no Ibraço está bem claro para a gente, né? Diogo, você é o nosso professor nesse aspecto, o Ivo é outro, de olhar e falar assim, não, eu posso co-criar a minha realidade, eu posso mudar. Né? É uma coisa meio Chico Xavier, o passado você não muda, mas daqui para diante você pode escrever. E acho que isso vale para todo mundo, independente da crença, independente de qualquer coisa. A gente está falando de cérebro, a gente não está falando de crença. Né? Mas até dentro da religião você vê, vamos dizer assim, dogmas ou afirmações que apontam para essa direção. Uhum, sim, sim. Em E todas, inclusive, né? Sem em exceção, cara. todas, sem Eu exceção. li E essa é ontem, uma vocês pergunta estão interessante para falando. Lisa também. Lisa, como que você olha essa questão da compaixão e essas mudanças que o Fábio falou muito sobre isso? Cai também um pouco sobre crenças. É, As equipes têm muitas crenças e como que você lidou com isso no teu dia a dia, nesses anos todos nessas questões? eu acho que como é um comportamento que contagia, é menos importante hoje eu entender da onde está vindo aquela crença, aquele gatilho, mas elevar a conversa para um outro e fazer. Aquela pessoa, na verdade, ela vai replicar o que eu estou fazendo. Então, eu tenho um caso de uma pessoa do meu time que passou por um desafio pessoal grande, de família, tudo, e veio para mim e falou assim: Lisa, me dá o nome daquele curso de Stanford, porque eu quero fazer agora, porque eu tenho que. Então é menos importante você entender o detalhe do gatilho, do que está por trás, porque assim, se você puder deixar cada um com o seu gatilho, cada um com com o seu passado, com o seu background, com os seus traumas e tudo isso, a minha mensagem para todos eles é assim: a cada momento você escolhe como você vai responder às situações. Independente da onde vem teu trauma. A cada momento da sua vida, quando o problema vem, seja ele de trabalho, pessoal, você escolhe como responder. Você escolhe, você fala, eu vou ser aqui infernar a vida deste outro ser. E vou fazer de tudo para que esse negócio emperre e de mim não sai nada. Ou, respira. Vamos ser legal e responder isso de uma forma legal e construtiva? Então, interessa você daqui para frente, do ponto do presente para como você vai olhar para o futuro, do que propriamente a carga, porque a carga está em todo mundo. Mas como você responde, o Fábio contou esse desafio dele, o meu desafio foi um diagnóstico. Nossa, eu tive um tumor inoperável, uma história. Gente, está tão lá atrás, mas está tão lá atrás, tá?
E na época foi um negócio assim, mas eu também olhei, eu falei, olha, eu tenho duas opções. Que pior que pode acontecer aqui, o que que é? Vou morrer. O que que eu posso fazer contra isso? Nada. Morre, acabou, né? Ou eu posso lidar com isso de uma forma super positiva. E se eu escolher um caminho negativo, eu vou levar todo mundo junto comigo. Eu vou levar meu marido, vou levar meu irmão, minha mãe, todo mundo vai ladeira abaixo para o fundo do funil. Então eu vou escolher o caminho. Gente, eu nem falo isso, eu nem conto, porque é um negócio que eu não quero mais que faça parte da minha identidade, tá? Mas punk, nossa, foi muito complicado. Mas, de novo, escolhe. Então, quando eu vejo meu time, a diversidade do meu time, entendendo os backgrounds todos, entendendo o sofrimento que cada um está trazendo, o gatilho de cada um, que região que mora, se é na norte, se é na sul, em que país que mora, porque eu cuido de toda a América Latina, cuido do Canadá, de parte dos Estados Unidos, quer dizer, então tem o contexto, cultura também, me interessa. É daqui para frente, como que você responde? Apareceu o problema, qual que é a tua escolha? A escolha é amorosa. A minha escolha é abraçar. Super bem colocado. E aí eu já devolvo algo pro Diogo agora, com base no que você falou, Lisa, que foi muito legal. Quando a gente fala, inclusive, de questões de saúde, nós sabemos hoje que a compaixão em si, ela melhora o nosso sistema imunológico. E você trouxe um ponto agora que eu acho muito legal, né, Diogo? Quando a gente fala de situações difíceis, cara, quanto mais você reclama, até o pessoal fala, né, que o reclamar é você clamar duas vezes, né? Pedir duas vezes, não vale muito para outros contextos de idioma, mas fazendo para o nosso aqui, acho que vale muito bem, né? O reclamar significa muito isso, né? De fortalecer quimicamente conexões que a gente não quer. Aí o pessoal fala assim, mas não tem lógica o que você está falando, porque assim, se eu estou fazendo algo que é ruim, meu cérebro ele vai descartar isso. Não, pelo contrário, se você está fazendo algo que é ruim e tem emoção envolvida, você gasta tempo, o cérebro vai entender que é importante, ele vai consolidar aquilo, vai te dar mais daquilo, né? Então a compaixão entra inclusive nesse ponto, né? De quando a gente fala de saúde, quer ter mais saúde, seja mais compassivo e tenha mais autocompaixão, inclusive. Exatamente, Ivo. E eu lembro de um psicólogo português sensacional. E ele derrubava rapidamente tudo que os outros falavam nos cursos dele, porque ele era uma pessoa muito legal, uma pessoa muito afetiva nesse sentido. E ele dizia o seguinte, quando, por exemplo, alguém reclamava muito da empresa que trabalhava ou de coisas. Tá, nós podemos mudar você. Nós podemos mudar como você olha para essa situação. Eu não posso chegar e mudar a tua corporação. E se chegar no momento em que para você já não faz mais sentido porque não bate com os teus valores, não bate com tudo que você prevê para tua vida, quem vai ter que dar o passo para ou aceitar aquele contexto e fazer uma modificação positiva é você, e quem vai ter que dar o passo para você sair também é você. Não vai ser a tua demissão não começa com o teu chefe te demitindo, começa com você tendo essas atitudes. Então, isso é muito importante porque nós temos essa cultura de terceirização. Isso é um fato que todo ser humano faz. Eu sou assim por causa do meu filho, por causa da minha mãe, por causa da minha empresa. E aí você reclama. E essa é uma atitude do ser humano, de ficar nesse contexto da reclamação. E tem uma parte do Jung, a Lisa que gosta muito de Jung também, que ele fala da calcinificação, que é uma parte de terapia que é pesada, que é muito pesada. E eu conto aqui uma história rápida também para vocês sobre uma atitude. Tinha um terapeuta junguiano muito famoso aqui no Brasil, e uma menina acho que na época ela tinha 21, 22 anos, ela ia até o consultório dele, foi caríssimo, a sessão dele caríssima, e aí ela foi mãe na adolescência, e essa menina passou 3 sessões inteiras reclamando que o problema tinha sido ter o filho naquela idade, porque o filho acabou com a vida dela no sentido de não conseguir mais emprego, de não desenvolver, não sei o quê. Esse terapeuta muito famoso pegou os papéis, foi até um site, pegou todos os papéis de possível adoção. Na 4ª sessão dessa menina pegou e falou assim, vamos resolver o teu problema? Aqui estão todos os papéis de adoção, a gente coloca teu filho para adoção, e aí vamos resolver teu problema, porque você está 3 sessões me pagando 800 conto cada sessão para falar para mim que o teu problema é teu filho. Tá aqui, ó, os papéis estão aqui, entregou na mão dela, preenche tudo, por favor, eu vou te ajudar a fazer esse movimento para você colocar numa família super boa para adotar. Claro que ela surtou na hora e falou, meu Deus do céu, o que você está fazendo comigo, não sei o quê. Não, você passou 3 sessões reclamando de uma situação
que não tem mais como mudar. Você foi mãe, você agora tem um filho, e não é o teu filho que foi o problema da tua vida. Você não está tomando atitudes corretas na tua profissão, na tua vida, porque quantas pessoas se adaptaram a contextos diferentes? O nosso cérebro, ele é adaptável. O nosso córtex pré-frontal, ele vai conseguir julgar a mesma situação de formas completamente diferentes. Uma história rápida aqui da neurociência, Ivo, para complementar. Quando eles descobriram, entre aspas, a causa da depressão, eles notaram lá que lá no nosso tronco cerebral, os núcleos da RAF, que tinham neurônios serotoninérgicos, estavam disfuncionais. E aí pronto, nós descobrimos a fórmula para curar a depressão. Criamos ali a nossa geração Prozac na época, né, que foi a que tomou muito fluoxetina, inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Então, aumentei minha serotonina, curei a depressão. E não foi assim. Não foi assim por uma simples razão. Nós temos um córtex pré-frontal que interpretava as situações. Então, aquilo que para mim me deixava extremamente depressivo, para o Fábio não deixava o Fábio nada depressivo. Pronto, vamos lutar, vamos batalhar. Essa é uma situação que me deixa mais feliz, inclusive. E aí você via que o Fábio não entrava em depressão, mas o Diogo entrava em depressão com a mesmíssima situação. Com a mesmíssima situação. E aí nós víamos que nós somos pessoas diferentes e que o nosso cérebro ele se conecta por conectomas. Ele não se conecta por áreas. Então, apesar de você ter até um cérebro que muitas vezes você fala assim, nossa, a minha família inteira é depressiva, geneticamente eu estou condenado a ser uma pessoa depressiva, mas não. A Lisa fez a escolha correta da vida dela quando teve esse diagnóstico. Não, eu tenho duas opções. Ou eu me entrego, ou eu vou partir para cima desse diagnóstico e vou melhorar tudo isso, ponto final. E ela melhorou. O Fábio, a mesma coisa na situação dele. Eu, em inúmeras situações da minha vida, a mesma coisa. Situações bem pesadas, inclusive. O Ivo, idem. Então, todos nós passamos por isso. Então, neurocientificamente, nós temos como modular regiões cerebrais, nós temos como modificar situações que talvez parecem sem solução, e nós temos, sim, que parar de reclamar, parar de nos colocarmos em situações que fazem com que a gente tá toda hora ali, ah, meu Deus do céu, ó, o hard, né? Ó céus, ó terra, ó vida, o tempo todo ali. Isso só para quem é mais old school, né? Os novos não vão saber quem que foi o hard. Então, não tem o que fazer. Mas, de fato, nós não podemos fortalecer aquelas conexões. Nós não podemos fornecer essa conexão da reclamação, sem dúvida alguma. O Ivo não vai saber do leão, da Não vai hiena, saber. Não vai saber. Não vai saber. Eu tô meio perdido do que estão falando aqui, cara. Cara, sabe o que é engraçado? Só um momento nostalgia, né? Que você falou isso, eu lembrei agora, bicho. Quando eu era novo, poucos anos atrás, né? Na verdade, quando eu tinha ali meus 13, 14 anos de idade, morava no interior. E meu primeiro emprego, cara, eu consegui, era tratar de porco, né? Em chiqueiro. E, cara, quem já viu isso aí, conhece, é hard, né? Que assim, é resto de comida misturado, tudo quanto é lugar, não sei o que, num latão, você carrega esse latão, sei lá quantos quilômetros aí, carregar numa charrete, pra dar um monte de porco, e você chega no chiqueiro fedido, bosta pra tudo quanto é lado, e não sei o que, aqueles bichos correndo, gritando em cima de você e tal. E aí teve um dia que eu fui reclamar, né? Eu falei, pô, não é possível, cara. O cara pode mandar fazer um monte de coisa, né? Mansar cavalo, que eu adorava isso aí na época, né? No passado. Vi a galera fazendo coisas muito mais tranquilas, não sei o que. Eu fui reclamar, eu falei, pô, mas tem outro serviço pra dar pra fazer? Ele falou, cara, tem. Mas pra você não, se quiser é isso. Então, tipo assim, não adianta você reclamar, cara. Não vai ter, o que eu tenho agora é isso. E aí cai naquela, né, bicho? Se fazer um paralelo, assim, a nossa vida no dia a dia vai ser isso. Vai ter 1 milhão de chances pra reclamar de alguma coisa. Se você quiser colocar o foco em reclamação, você tá ferrado, cara. Porque seu cérebro ele vai grudar nisso e falar, beleza, vamos começar a reclamar de tudo, então, porque é mais fácil. Já que aí você não tem que sair daquela situação, né? Ah, podia estar numa situação diferente. Cara, eu não tô porque é destino. Ah, não, eu não tô porque eu não tive a mesma chance. Eu não tô porque eu não tive a chance de estudar onde estudaram. Ah, eu não tô porque eu não tenho conhecimento dele. Cara, desculpa, tá cheio, né? E esse é o problema do nosso cérebro. Se a gente se acostuma, vira muleta para ele porque é mais fácil. É mais fácil por quê? Porque ele não vai ter que gastar energia para se reestruturar e se preparar para algo diferente. Né? Então vem daí, cara. E isso correlaciona aquilo que eu falei. Quando tem alguma coisa, cara, que tá muito ruim, e assim, você tá puto com aquilo, usa a sua puteza, quando você tá nervoso, para mudar aquilo, para impulsionar o futuro que você quer. Né? E vale a pena cada segundo fazer isso, porque quando você começa a mudar a estrutura do cérebro, as coisas começam a mudar. E para compaixão vale isso também. O que muita gente não percebe, às vezes, quando se fala de compaixão, é que ao contrário de ser fraco, praticar a compaixão e a autocompaixão te faz sofrer menos. Deixa o sistema imunológico muito melhor.
né? Faz você acionar muito menos o circuito da culpa, te faz deixar de ser escravo de outras pessoas, no sentido de não se importar com muita coisa que está ao seu redor, com outras pessoas que você não precisa, né? Então, é legal as pessoas entenderem, quando a gente fala de cérebro, tudo está ali no cérebro. Cara, depressão está no cérebro, ansiedade está no cérebro. Eu quero um emprego melhor, começa pelo cérebro. Ah, eu quero um relacionamento melhor, começa pelo cérebro. Eu quero uma saúde física melhor, começa pelo cérebro. Tudo começa no cérebro, cara, não adianta. Isso que é muito legal trazer esse assunto e mostrar nesse ponto de vista o quanto a compaixão pode ajudar a gente, né? E compaixão, Sabe? Ivo, não é dar facilidades. É isso que o pessoal confunde também. Não, aqui, ó, você tá com Boa. problema financeiro, eu vou te dar aqui 100 mil reais que tá sobrando. Não, não, e não tá, né? Então, essa é uma questão que não é dar facilidades. Muitas vezes, um chefe que te entrega um material, olha, estude isso, vai ser difícil, mas você vai ver como vai te transformar. É uma empresa que vai lá e te coloca numa imersão, fala assim, ó, participe dessa imersão. Vai para uma terapia, não vai ser fácil, mas isso também é compaixão. Eu tô colocando você. Tem um filme fantástico, para quem não assistiu ainda, que é o Gifted Hands, do Ben Carson, que é a história dele. A mãe dele teve com muita compaixão, mas a compaixão dela foi como? Dando para eles trabalho. Você vai ler um livro por semana, você vai escrever uma resenha para mim no final da semana, e aí deu no que deu. O irmão dele, um grande engenheiro, ele um grande neurocirurgião infantil, trouxe para a história uma pessoa que começou a se interessar por tudo, então é um cara hoje que sabe de geografia, sabe de economia, sabe de muita coisa. Por quê? Porque a mãe dele, semi-analfabeta, conseguiu ter a sabedoria de que compaixão era o quê? Tirar eles da televisão e dar a eles um livro por semana e que isso faria eles se transformarem, porque ela não queria que fosse igual a elas, né? Então, a compaixão não é facilidade, não confundam com isso. Uma questão para a Lisa. Lisa, você conhece alguém da área de gestão de crise, na área de comunicação corporativa de alta performance, um par seu ou de empresas concorrentes, que ele é profundamente negativo ou negativa, vive reclamando e não saiba lidar com mudanças? E que é bem sucedido? Queremos nomes. Vamos terminando por hoje. Tem uma lista, Fábio. Eu já vi de tudo, né? E o bem-sucedido é relativo, né? Porque bem-sucedido em quê, né? Bem-sucedido em quê, né? Mas vi de tudo que você pode imaginar, em posições de liderança, e chefes, e, enfim, né? Mas o que é ser bem-sucedido, né? É a conta bancária? Né? Reputação, Vamos pensar em longevidade, vamos pensar em ter o respeito da equipe e não, dos seus pares e não sustenta, gestores. não sustenta, não segura, não sustenta, né? Então, compaixão é um puta negócio bacana, né? Dá lucro, Vicia. vicia, né? Eu não sei se da felicidade, né? Da alegria, enfim, da razão, como é que é? Meta, purpose, né? É propósito de Uhum. vida, né? E é uma coisa que é muito maior do que você, muito maior do que a empresa que você está. E acho que é um jeito de viver, de olhar o mundo, de ver as coisas e acho que gera um círculo virtuoso que as coisas vão dando certo, vão caminhando, vão consertando e meio isso. Não tem. E você é agente o tempo todo, né? Não é o deixa a vida me levar, muito pelo contrário, né? É escolhe a cada momento o que você quer daquele momento, né? Uhum, exatamente. E uma coisa legal, pegando o que o Fábio falou, a gente está cheio de empresas grandes que fizeram isso, né? Falar de compaixão. A gente tem um caso do Google, que ele havia aplicado lá atrás um programa chamado Searching Inside Yourself, que treinava as pessoas em mindfulness, em inteligência emocional e compaixão. A gente tem o LinkedIn, que lançou algum tempo atrás também, foi o Isso, Gentle Leadership. A isso. gente tem o caso da Microsoft também, que tinha um programa de liderança compassiva, inclusive, se eu não me engano, por conta do Satya, que o filho dele acho que tinha algum problema também, e ele pegou aquela dificuldade e transformou isso também em um programa que pudesse ser colocado ali dentro. A gente tem os Mariana casos. Huntington, Exatamente, a gente tem a Patagônia lindo o também, que teve um trabalho trabalho dela, muito legal de lindo. compaixão Umas corporativa. coisas Tá, muito bonitas. e tá cheio de empresas, você vê que são empresas gigantes, né? Não estamos falando da empresa do Ivo, cara, empresas muito grandes ali que estão aplicando isso.
Então a gente vê que pela discussão nossa, o contexto da compaixão como vida pessoal e para as empresas é uma aposta assim muito certeira, né? Porque não é somente você melhorar a saúde mental de uma pessoa, aquilo vai refletir na vida dela, vai refletir na família dela, nos relacionamentos, na produtividade, no gerenciamento de estresse, mais criatividade, menos doenças, menos afastamento. Então isso vai realmente mudar, né? É um cenário que, assim, ele é muito legal e é um tema que não tem o devido peso hoje em dia, né? A gente é apaixonado por isso, fala muito disso e falta ideias para discutir, acho inclusive por isso estamos chegando em quase 2 horas, né? A gente nem reparou, a ideia era ficar É, conversando com a Lisa aqui por 1 hora, a gente está quase 2 horas, maior podcast mais longo, né, que a gente teve até hoje vai ser esse, talvez tentar aqui dividir, ele poder aparecer um pouco lá. Mas, ô Lisa, indo para o finalzinho aqui, e aí, Fabião, você e o Diogo já pensam aí nas últimas perguntas, conta pra gente do seu livro. Eu lembro quando a gente começou a conversar, né? Eu tô, acho que há uns 7 anos escrevendo um livro que nunca sai. Eu dividi ele em 7, pra vocês terem ideia já, né? Então tem os 7 livros quase prontos aí que não andam. Mas conta pra gente do seu. Que livro é esse? Quando ele sai? Como é que tá? Então, eu estou terminando, o nome dele é O Poder da Compaixão no Ambiente de Trabalho. Eu estou publicando ele em português. Eu quero fazer primeiro no Brasil, que acho que é um mercado que, como eu estou fazendo várias palestras e tudo, acho que é onde eu tenho mais receptividade, depois pretendo trazer para cá também. E meu livro está pronto. A gente está essa semana agora. O Diogo escreveu um capítulo lindo para mim. E essa semana agora a gente está no processo de registrar e eu tive resposta. Aí entra naquela coisa das editoras e tudo isso, então eu estou agora conversando com algumas editoras e estou indo para o processo final. E a ideia é, o livro para mim não é um fim, é só mais um canal para distribuir essa mensagem, né? Eu tenho testado, eu estive no Brasil há 2 semanas, fiz uma palestra bacana no Starce, falando sobre habilidades certas em tempos incertos. Foi 2 dias de imersão, de mentoria e tudo, foi muito interessante. Então, para mim, o livro é mais um canal de falar um pouco, tem uma parte grande da metodologia, de como foi, dessas pesquisas todas, o que elas medem, como elas são feitas, muito depoimento, muito case study. E eu estou super, nossa, super curtindo, super ansiosa aí para ver para pegar, para ter o livro em mãos, né? E Acho que está quando eu... sensacional, Ivo. Já adianto que está muito legal. Parabéns, Lisa, mesmo. Obrigada, Diogo, pela tua colaboração. Foi O muito Diogo Imagina, escrevendo um imagina. capítulo e falando tá sensacional, e tá de sacanagem, né? Sabem que Ah, a conta não fecha aqui, né, gente? Pô, me ajuda. mas, Boa. Diogo, mais observações, perguntas? Acho que a gente cobriu bastante coisa, né, Lisa? A gente falou bastante sobre essa questão da compaixão e corporação. Eu penso que essa mensagem final tem sido bem legal na questão que o Fábio também levantou uma coisa bem interessante, que é a introdução entre a produtividade e a compaixão e a preocupação com saúde mental. Eu penso que essa matemática vai ter que fechar, sem dúvida alguma, até porque não adianta você não olhar para as coisas que também já foram e ainda são importantes, mas ao mesmo tempo nós temos que conseguir incorporar. Na tua experiência, como que foi? Você já falou que conseguiu fazer equipes lucrarem muito mais, desempenharem muito mais nesse sentido, mas numa corporação grande, assim, você já viu isso ocorrer de uma forma bem veemente, a ponto de os grandes líderes falarem, nós precisamos disso? eu acho que é passo a passo, né? Acho que o primeiro passo foi assim, eu fiz o laboratório com um grupo de 10 pessoas, era um grupo pequeno quando eu estava em Stanford, que tem uma parte que você tem que levar seu projeto para a prática, para testar, fazer um focus group e tudo isso. E daí foi aumentando, aí eu falei, não, peraí, deixa eu testar com o meu grupo de reportes diretos. Ai, doida, jura que você vai fazer isso na empresa? Ah, eu vou, né? E aí, mas aí em paralelo, não foi intencional. Quando eu comecei a ver esse resultado dessas pesquisas, que são feitas a cada 6 meses, para 200 mil empregados, e comecei a ver meus números lá em cima e crescer, aí eu comecei a chamar a atenção de outras áreas, de outras regiões, e veio o pessoal da Europa, veio o pessoal da Ásia, me conta melhor o que você está fazendo, e aí eu gerou uma curiosidade
curiosidade, então aquele efeito foi assim. E hoje eu participo de alguns projetos especiais que eu fui convidada, vários projetos em outras áreas e tudo, para tentar influenciar enfim, mudar um pouco o estilo de liderança. Mas, de novo, não tem uma simples coisinha que você faz e a mágica acontece. Tem que ter muita paciência. Sem dúvida. E esse é um ponto bem importante para o pessoal ouvir até, que às vezes você, não, faz uma semana de exercício e, não, já era, né? Quer aprender a meditar como o Ivo medita já, o Ivo conquistou em quantos anos toda essa parte? Ainda tá caminhando, Ivo, bastante. E a pessoa quer que do nada ela aprenda em 2 semanas uma meditação perfeita e que ela consiga ficar ali. Então acho que esse é um recado final. Não desistam, né? Vão colocando nas suas companhias, em pequenos grupos, que dá muito certo, sim. E você trouxe um ponto agora que eu tenho que pegar também, cara, que é assim, aplicar um programa de compaixão dentro de uma empresa ou para si próprio, não é pegar um áudio de meditação compassiva e começar a fazer isso. Pessoal, que eu vou falar para vocês ficar no momento presente. O conceito do Mindfulness ele é muito bonito, ele funciona muito bem. Agora, a gente tem que separar que, assim, não dá para se pegar um conceito que é muito bonito e querer aplicar para tudo para funcionar. Né? Como falar de meditação mindfulness, a gente está vivendo isso, a gente está vivendo a época agora neurociência, né? Tá cheio de neurocientista por aí, pô, que fez um curso de uma semana não sei onde, né? Que não consegue discutir regiões do cérebro, não consegue fazer nada e se intitula como neurocientista, e é muito prejudicial para as pessoas que ouvem, né? A gente está na época também da meditação, que parece que tudo é só meditação mindfulness. Isso é um mal muito grande, porque, cara, a meditação, todo mundo falando isso, as pessoas começam a buscar a meditação mindfulness como um remédio mágico para a ansiedade, para o estresse, para a depressão, e ela não vai resolver isso. Até porque, tal qual a neurociência, está cheio de instrutor por aí que não conhece meditação para se falar isso. E essa é uma crítica positiva que a gente tem que fazer. Que para você se dispor a ensinar algo, você tem que vivenciar aquilo, você tem que conhecer muito daquilo, saber os prós e os contras, conhecer a fundo, para que você possa efetivamente ensinar de um jeito válido para as pessoas. Né? E a meditação em si, mindfulness ou qualquer outro tipo, ela é complexa pelo seu jeito de ser. É uma ferramenta muito importante, mas complexa. Então não dá para achar que ela vai ser a solução para tudo, porque aí você chega lá com uma expectativa setada muito alta, não resolve e a sua situação piora muito mais. E não dá para se aplicar isso na compaixão, né? Achando que vai pegar um áudio, vai começar a ouvir, ou vai ler algo sobre isso, vai aplicar e vai resolver. E não vai. Como a gente falou aqui, são pessoas diferentes, estruturas cerebrais diferentes. E dentro de uma empresa é muito importante a gente entender que a gente vai ter que lidar com essa complexidade toda que existe. Né? Então você tem que ser muito resiliente, tem o passo a passo, você tem que entender do assunto, mas acima de tudo você tem que ter muita vontade de colocar, porque sem a vontade não vai. Né? A vontade, aquele desejo que vai te fazer poder caminhar e chegar naquele ponto de falar, cara, eu vou enfiar isso aqui, vai funcionar, mas do jeito certo, né? Não adianta querer forçar as coisas, acho que esse é um ponto importante também. Fabião, você está pensativo aí? Você tem alguma dúvida que você gostaria de colocar para a nossa convidada Lisa Poloni? Não, basicamente eu tô doido para ver o livro. O Diogo teve esse privilégio, né, Diogo? Nós não tivemos esse privilégio, a gente até gostaria, mas, Porra, mas a gente. eu tive de escrever um prefácio, Fábio, então não posso O Ivo mentir. escreveu Por isso que o livro ficou bom. Não, mas eu acho que assim, o grande barato aqui é que a gente acaba tendo um MVPzinho, você tem uma prova de conceito, né, com que relação a legal, que isso. legal. E isso por si só já é uma coisa que, para olhar para um sujeito que é um CFO da vida, um CEO, que sempre está de olho em aspectos relacionados aos sócios da SA, etc., quem tem ações, acho que isso vai ser legal no sentido de falar, opa, posso escalar por aqui. Não vai ser uma receita de bolo. Tá passando um avião aqui, gente. Desculpa, um óleo Moema aqui, rota de avião. Mas basicamente a gente começa a ver um sinal, uma luz no final do túnel, e não é a luz do trem, né, que vai te atropelar. É a luz da saída, realmente, de olhar para o ser humano de uma forma única, singular. E a gente tem uma dificuldade, a gente não, todo mundo tem dificuldade em encarar o diferente, encarar a mudança, e acho que o recado maior é esse, né? A gente encarar o outro como diferente a si próprio, e esse reconhecimento de compaixão e autocompaixão é algo que realmente é transformador, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica.
e uma acaba sendo reflexo da outra. Que lindo isso mesmo. Demais, muito bem colocado. Bom, encerrando por aqui, Lisa, pô, muitíssimo obrigado. A gente chamou para um papo de 1 hora, estamos aqui a 2. Se deixar, a gente vai evoluir muito mais. Né? Acho que deu para o pessoal entender a importância da compaixão. E ainda mais um dia igual hoje, né? Hoje é dia 21 de abril, a gente está gravando, foi o dia que o Papa Francisco, infelizmente, faleceu. Mas que era uma pessoa que também trazia muito essa questão da importância da compaixão para as pessoas, né? A gente fala muito disso no Embrace, a gente falou muito disso no curso de Stanford, com alguns amigos também. E a gente realmente acredita que compaixão e autocompaixão elas podem mudar o mundo, porque elas mudam o comportamento interno em prol de outro, e isso faz a roda girar de um jeito diferente. Então, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em falar com a gente, por trazer as experiências. A gente está chateado que você não deu o nome das pessoas que você quase entregou por aqui, para a gente poder pesquisar no LinkedIn e ir lá colocar um comentário, que foi muito legal conhecer parte da história dela, mas está valendo. E de novo, pô, muitíssimo obrigado. Então, fica à vontade. Gente, obrigada a poder... vocês. Que tarde gostosa, que experiência maravilhosa. Tá? Espero uma hora que tá em São Paulo a gente poder estar junto e por abraço pessoalmente, tá? Muito, muito obrigada. Muita gratidão por essa tarde aí. Imagina. A gente que agradece e vamos te chamar para outro bate-papo, né? A gente tem muita coisa legal que a gente pode colocar por aqui. E aí, então, encerrando do meu lado, gente, obrigado por terem ouvido a gente, nosso Celebrando. Esse foi temporada 4, episódio 6.1, porque a gente vai ter que dividir isso em 2 áudios, que ninguém vai ficar 2 horas ouvindo, por mais interessante que seja o assunto. Eu acho que vocês perceberam que se tem algo que o nosso cérebro humano é muito bom, que eles nos ensinam, é que a gente foi feito para se conectar com outras pessoas. A gente sabe que, inclusive, a felicidade está muito ligada a isso, aos seus relacionamentos verdadeiros, né, que não é a quantidade, é a qualidade deles. E quando a gente fala de compaixão, a gente está vendo que não é só um jeito bonito de liderar, né? É uma estratégia muito inteligente, e acho que no de encontro é algo que a evolução deu para a gente, né? Essa capacidade de reconhecer isso. Então, obrigado por vocês que ouviram a gente. De novo, como em todo episódio, nos ouçam lá no YouTube, no @Cerebrando, ou então lá no Instagram, no @podcastcerebrando. E eu deixo com vocês agora para encerrar aqui o nosso Dr. Diogo Pasquale e o nosso Fabião Uzunoff. Valeu! Eu agradeço a presença de todos, principalmente da Lisa, que veio brindar a gente com uma experiência, uma prova que vai, agora, se Deus quiser, estar registrada em livro, vai ensinar muita gente a implementar a compaixão no meio corporativo. É claro, a contribuição do Diogo e, vamos dizer assim, a malandragem do Ivo já ter noção disso e eu não saber de nada. Eu sou o único que não sabia de nada, né? Mas agradeço a sua presença, a sua colaboração, Lisa, foi demais, foi delicioso, e realmente a gente nunca passa, a gente passa de 1 hora e todo mundo já começa a falar, acabou, e fluiu assim maravilhosamente bem, só agradecimento do nosso lado, e bom dia, boa tarde e boa noite para todos, nos sigam, sejam todos bem-vindos ao Celebrando. Fabião, só antes do Diogo poder fechar, é que eu não podia te falar, porque dizem que o livro é bom por quem escreve o prefácio, né? Então eu não queria entregar isso aí pra vocês, bicho. Essa é boa aí. Lisa, muito obrigado. Que conversa legal, que conversa legal. Eu penso que para nós é um prazer enorme trazer pessoas tão interessantes como você, com as experiências que você tem, com tudo que você trouxe. E com certeza acho que o nosso grande objetivo é que esse conteúdo gere frutos nas pessoas. E sem dúvida alguma, acho que essa entrevista vai ser modificador de vida para muita gente que está nesse drama do que eu faço, como que eu paro de reclamar, como que eu tenho mais compaixão. E eu acho que esse é o nosso grande objetivo, deixar o nosso legado, independente do que do que vai acontecer depois, mas é deixar o nosso legado. Então, minha gratidão eterna, gostei demais dessa conversa, muito obrigado mesmo. Obrigado, Ivo, obrigado, Fábio. Mais uma vez, para você que nos ouve, muito obrigado. Vocês são a razão de ser. Então, espero que tenham aproveitado muito esse bate-papo super legal com a Lisa. E vamos lá, nos sigam lá no Spotify, lá no YouTube, lá no Deezer, onde a plataforma que você mais goste. Mas passe esse conteúdo para quem você acha que faz sentido esse assunto. E espero que tenham aproveitado muito. Nosso muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu!